Bom dia, como estão todos? Passaram bem o final de semana? Eu espero que sim. Eu gostaria muito de falar hoje com os irmãos sobre algo que nós estamos sentindo. A quarentena é para nos proteger ou é uma prisão? Cerca. Uma cerca significa proteção ou prisão? É claro, depende de quem está lá dentro. Depende de quem está lá dentro. É sobre isso que eu queria falar, sobre uma cerca chamada coronavírus. Uma cerca chamada coronavírus. E eu quero ler para os irmãos o livro de Oséias, profeta Oséias, é considerado um dos profetas menores, não por ter uma menor importância. Os profetas menores, eles são chamados assim porque os livros são menores, não porque eles têm uma importância secundária. Não, eles tão importantes quanto Isaías. Só que Isaías teve 66 capítulos e Oséias tem poucos, né? Chega um profeta que tem um capítulo só. Então, ele é chamado de profeta menor somente por causa do tamanho do escrito. Só por isso. Mas Oséias, que viveu lá na nação de Israel, né, as 10 tribos que ficaram ao norte, separadas de Judá, Oséias ele teve um momento na sua vida em que ele se casou com uma mulher de vida duvidosa, teve problemas de divórcio e após esse divórcio e após a Gomer, que era a sua esposa, se arrepender, então ele traz de volta para casa e ali faz a sua restauração. Eu quero ler o texto de Oséias, capítulo 2, eu lerei do versículo 1 até o versículo de número 8. Oséias, capítulo 2, aliás, do versículo 2 até o versículo 8. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida, e a ponha como um dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate de sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu houvesse torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-ás sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o grão, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Uma cerca de espinhos. Uma cerca de espinhos. Existe esta cerca que é colocada na nossa mente a cada momento em que nós contemplamos a majestade, a pureza, o poder de Deus e a nossa fragilidade. A cerca nos protege ou a cerca nos aprisiona? Depende de quem está lá dentro. Esse texto mostra para nós que Deus cercou a mente de Gomer, que a princípio uma palavra quer dizer perfeição, cercou a mente dela de espinhos.
quando ela se recordava do passado, ela era ferida com espinhos, ao ponto de dizer no versículo 7, melhor me ia lá atrás, era muito melhor lá atrás. Gomer e Oséias se casaram, amando de Deus, para representar o relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Lembrando as 10 tribos que ficaram no norte, né, quando Roboão, filho de Salomão, ao invés de ser simpático, ser bondoso, ele aumenta os impostos e ficam 10 tribos no norte, com Jeroboão, e 2 tribos ao sul, né, chamado povo de Judá. Aí vem judeu e israelita. Antes disso, eles eram chamados de hebreus, filhos de Eber, hebreus. Mas eles se separaram e lá Deus colocou Oséias para se casar com Gomer. Oséias teve 60 anos de ministério antes de chegar ao cativeiro, ou seja, Deus permitiu que ele trabalhasse por 60 anos falando para o povo, cuidado, povo, se arrependa, povo, volte atrás, povo, volte-se para o seu primeiro marido, para Deus. E o povo não fazia isso. Então Deus fez com que no meio de seu ministério ele se casasse com uma mulher de vida duvidosa. Daí ele teve 3 filhos. O primeiro deles se chamava Jezreel, para lembrar que na cidade de Jezreel houve uma grande carnificina, numa briga entre a casa de Jeú e a casa de Acabe. Depois teve uma segunda filha, uma filha que colocaram o nome de Lo-Ruamã, que quer dizer desfavorecida. Era um sinal da retirada da misericórdia de Deus de sobre o seu povo. E por fim teve um terceiro filho, chamado Lo-Ami. E Lo-Ami quer dizer não meu povo, né? Sinal de que Deus já não chamaria Israel de seu povo. Então, além da tristeza de se casar com uma mulher de vida duvidosa, ele teve ainda 3 filhos que não eram dele. Numa forma romanceada disso, bem no passado, o reverendo Lugero fez um monólogo sobre a vida de Oséias. Muito bom, eu repeti o monólogo, mas acabou perdendo nas minhas mudanças, né? Mas no monólogo dizia algo mais ou menos assim, que conforme os filhos iam nascendo, Oséias foi tendo dúvidas. O primeiro, será que é meu? O segundo, eu tenho quase certeza que Lo-Ruamã não é minha filha. E quando chegou o terceiro filho, ele disse, verdadeiramente não é meu filho. Então, Gomer sai e vai viver a vida conforme ela quer, entre os seus amantes, e na forma romanceada daquele monólogo, Oséias a encontra sendo vendida no mercado de escravos. E ele vai e paga um valor absurdo, muito alto, e traz de volta para casa para restaurar. Mas eu quero ficar com os irmãos, pelo menos nesta manhã, nesta noite, desculpe, vai ser postado segunda-feira à noite, falando sobre o porquê Deus cerca os nossos caminhos. Por que Deus constrói uma cerca de espinhos na nossa consciência ou no nosso caminho? O versículo 6 diz assim, portanto. Do versículo 2 até o versículo 5, Oséias está falando para seus filhos, olha, a sua mãe prostituiu. A sua mãe está fazendo coisa errada. A sua mãe está dando valores espirituais a Baal, aos seus amantes. Ela me abandonou, ela é uma prostituta. E é a pregação de Oséias para o povo, é a pregação da igreja para as nações. Voltem, voltem. Aí Deus pega um arame farpado chamado coronavírus e cerca as nações na sua loucura. Porque a partir do versículo 6, ele fala o seguinte, portanto, ou seja, como resultado da sua prostituição, os países que estão sofrendo mais deveriam abrir os olhos para perceber a misericórdia divina.
Foram os países, alguns deles, países muito importantes na Reforma Protestante. Países de fidelidade muito grande. Os Estados Unidos foi colonizado pelos puritanos. Puritanos naquela época, 1620, eram os presbiterianos da época, as pessoas que, como nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, segue a palavra de Deus com sabedoria e querendo se submeter à soberania de Deus. O texto fala assim: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos. Portanto, como resultado dos 5 primeiros versículos, como resultado da sua loucura, como resultado do seu desvio, como resultado da sua não observância dos meus mandamentos, eu vou cercar. Eu vou colocar ali uma cerca de espinhos. Ou seja, aqui é prisão, não é proteção. Aqui é prisão. E diz ainda mais o texto de uma forma contundente, quando diz assim: e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Então não era um murozinho, mas era um muro muito alto, para que ela não encontre os seus caminhos, ela não consiga subir no muro para enxergar o outro lado. Ou seja, eu vou colocar a cerca de espinhos e ao redor da cerca um muro muito alto. Vamos imaginar assim, uma cerca que tivesse espinhos, 2 metros de espinhos, né? E depois disso ainda um muro de 7 metros de altura. A imaginação, pura imaginação. Mas o que Deus está dizendo aqui é que Ele vai levantar esse muro para que ela não enxergue as suas veredas, ela não possa ultrapassar os espinhos, e mesmo que ultrapasse os espinhos, ela não vai conseguir subir no muro e enxergar o seu caminho anterior. Eu vou cercar, eu vou construir dificuldades, porque diz assim: levantarei um muro contra ela. Contra ela, ou seja, um muro que imprima muitas dificuldades e seja intransponível. Continua. Vai deixá-la cega. Vai deixá-la cega para que ela não ache, não veja, não contemple, não visualize como escapar. Não tem como escapar da ira divina. Não tem. O homem não consegue escapar da ira divina. Versículo 7. Ela irá em seguimento aos seus amantes, porém não os achará. Ela vai tentar arranjar uma maneira de escapar da ira de Deus, voltando-se aos seus amantes, fazendo o trabalho de macumba, fazendo o trabalho deturpador da própria palavra de Deus. No Brasil hoje está acontecendo a mesma coisa que aconteceu no Império Romano no ano 387, quando o imperador Teodósio I publicou o Édito de Tessalônica. O Édito de Tessalônica de 387 foi quando Teodósio I oficializou o cristianismo como religião do império. E o que aconteceu? Aconteceu que todos os generais que estavam espalhados pelo mundo em guerras, opa, o imperador é cristão, eu também sou cristão, embora não tivessem passado pela conversão. O nosso país está assim. O nosso país está assim. Temos a impressão que os evangélicos vão tomar conta do Brasil, mas tem muita gente podre que se diz evangélico. Porque agora é moda ser evangélico. Agora é moda, faz bem, vende muito bem. E diz aqui: eles vão atrás dos seus amantes, mas não achará. Buscá-lo-ás sem contudo os achar. Não tem maneira, ela vai sofrer de amargos desapontamentos. Amargos desapontamentos, não os acharás. Deus cerca a nossa vida. Deus cerca com cercas de espinhos. Porém, Deus não é um carrasco. Graças a Ele mesmo, Deus não é carrasco. Não é mesmo.
Deus é amoroso até mesmo quando nos cerca de espinhos. E muitas vezes Deus cerca de espinhos para que possamos contemplar a maravilha que é a sua misericórdia. Vejam comigo os versículos 7 e 8. O versículo 7, o início, vem falando, né? Ela irá em seguimento aos seus amantes, porém não os achará, buscá-lo-á, sem contudo os achar, então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. A cerca que Deus faz ao nosso redor, a cerca de espinhos na nossa consciência, é para trazer bênçãos. É para trazer bênçãos. Deus traz na memória dela, assim como na memória do filho pródigo, que melhor era o passado, estar com o pai. E aqui melhor era estar com meu primeiro marido. E diz ainda o versículo 8, ela, pois, não soube, ela não entendeu, ela não raciocinou, ela não percebeu que eu é que lhe dei o grão, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Ele está explicando no versículo 8 aquilo que ele disse lá no versículo 5. Versículo 5, pois a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu houvesse torpemente, porque ela está dizendo, irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão e a minha água e a minha lã e o meu linho e o meu óleo e as minhas bebidas. E no 8 ele fala assim, não foram eles, fui eu. A misericórdia de Deus também está junto com o pecador, mesmo ele pecando. A misericórdia de Deus está junto com o pecador, mesmo enquanto ele está pecando. Porque senão imediatamente morreria. Por que Deus usa essa misericórdia com o pecador? Para levá-lo ao arrependimento. Uma tarefa. Eu peço que os irmãos leiam, por favor, façam isso. Leiam Oséias capítulo 2, do versículo 8 até o final do capítulo, até o 23. Leiam, por favor. Aí vai mostrar para os irmãos como que a misericórdia de Deus restaura Gomer, restaura o povo de Israel, restaura cada um de nós. E ele vai dizer de uma maneira magistral, lá no final, né? Lá a partir do versículo 19, desposar-te-ei comigo para sempre. Eu vou me casar de novo com você. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. 20. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e esses a Jezreel, o nosso primeiro filho, ou a nação, ou a cidade de Jezreel. Olha só agora, irmãos. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, ou seja, Lohuamã, a desfavorecida, não era minha filha, mas eu me compadecerei dela. Ela é filha da prostituição de Israel com outras nações, e o resultado disso eu vou trazer para mim também. A conversão dos assírios, a conversão dos babilônicos, a conversão dos gentios. E olha só, final do versículo 23, e a não meu povo, aquele que realmente não era meu filho, direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Somos nós. A misericórdia de Deus maravilhosa nos cerca. E a cerca ou é prisão ou é proteção, depende de quem está lá dentro.
Deus cercou você com uma cerca chamada coronavírus para lhe prender ou para lhe proteger? Só você sabe. Santo Deus, agradecemos a tua boa mão, até mesmo quando nos cerca com cercas de espinhos e faz contra nós muros intransponíveis. Agradecemos que mesmo assim a tua misericórdia cuida de nós. Senhor, permita que aqueles que estão ouvindo esta mensagem cheguem, ó Deus, diante de ti e descubram se a cerca coronavírus é para prisão ou é para proteção. Senhor, que encontrem em ti o verdadeiro amor e Cristo, o marido, o noivo da igreja, como o amado que nós aguardamos, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Tenham todos uma boa noite de descanso, que Deus abençoe cada um e até amanhã. Continuaremos no livro de Oséias, tá? Já estou fazendo o spoiler. Vamos falar sobre o livro de Oséias amanhã. Então já acostumem onde ele está, né? Deixe marcadinho, né? Marcadinho, que amanhã nós vamos falar de novo no livro de Oséias. Deus abençoe.